Salve rapaziada, vocês estão parados? Como é que vai vocês? Seguinte, nós vamos aqui o episódio sobre autoconfiança de apenas um show. Bom, eu já assisti muito apenas um show, então bora ver esse episódio reflexivo de apenas um show. 3, 2, 1, play! Esse episódio de apenas um show começa com o Rigby destruindo todo mundo na máquina de basquete e basicamente fazendo uma cesta em todos os lançamentos dele. O cara era tão bom que o pessoal já nem tava mais querendo jogar com ele depois de um tempo. E o Musculoso até chega a dizer que preferia um jogo onde ele podia vencer. O Rigby sempre demonstrava muita confiança e calma antes de qualquer arremesso. Dava pra ver como ele tava no controle da situação e sim. Pois é, isso é muito maneiro, tá ligado? Um episódio que o Rigby não é completamente humilhado, tá ligado? Simplesmente fazia aquilo de forma natural, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E quando os amigos perguntam como ele tinha ficado tão bom nisso, afinal, o Rigby só responde que eles estavam pensando demais. E na verdade, esse era exatamente o ponto. Ele não pensava demais antes de fazer um arremesso, ele sentia que ia conseguir, confiava nas próprias habilidades e então saía uma cesta atrás da outra. Em um determinado momento, um cara meio estranho que estava ali na lanchonete também, acaba escutando o Rigby se gabando por ter vencido e então o desafia para uma aposta. Essa aposta consistia no perdedor pagando a conta do vencedor. E até aí... Foda que o Rigby com certeza não tem dinheiro, é complicado, né? Tudo bem, só que é claro que as coisas iam ir de 0 a 100 muito rápido. O problema é que esse carinha meio estranho tinha basicamente a cabeça em forma de uma tabela de basquete e o nome dele até padrões apenas um show tá muito esquisito, velho. Era nada mais nada menos do que Banks, que era um trocadilho para bank shot, que é quando a bola bate na tabela antes de cair na cesta, e também para bancos de dinheiro mesmo. O desafio então começa e de cara o maluco já acerta um arremesso sinistro como se não fosse nada. E quando chega a vez do Rigby jogar, a intuição dele do nada acaba falhando e ele erra feio. A questão é que a conta que ele teria que pagar agora por perder a aposta era de... Caramba, $1.200. Somente $12.000. O que digamos que não era... Não, minha dislexia atacou. Tô zoando, não tenho dislexia não, mas eu contei errado. O dinheiro que ele tinha ali perdido na gaveta. Quando tudo já parecia bem ruim, o Rigby consegue deixar as coisas ainda piores, apostando o dobro daquele dinheiro. Caramba. E de brinde o boné que quase tinha morrido para conseguir. Ele tinha certeza absoluta de que iria conseguir fazer aquela cesta sem nenhuma sombra de dúvida. Afinal, a intuição dele estava dizendo isso. Mas quando tenta fazer a melhor cesta de todos os tempos, a bola só atravessa a janela e vai embora. Ele não estava conseguindo acreditar no que tinha acontecido e não entendia o porquê de não ter acertado tudo como sempre fazia. E então, sem ser capaz de aceitar a derrota, o Rigby acredita em si quiser, faz uma terceira aposta, onde se ele perdesse teria que pagar 36 mil e a galera do parque nunca mais ia poder aparecer ali no Rei das Asinhas. Mas antes que ele pudesse jogar e botar tudo a perder, o Mordecai interfere e diz pro Banks que o Rigby antes precisava de um dia pra treinar e ficar melhor. E por isso, eles vão embora da lanchonete com aquele... Não, o Mordecai foi inteligentíssimo, tá? Clima de velório e com a certeza de que estavam completamente ferrados, especialmente o Rigby, né? Porque sabia que tinha conseguido deixar todos os amigos extremamente pé da vida e agora precisava vencer o jogo a qualquer custo. Ele então monta uma tabela de basquete improvisado no parque para poder treinar um pouco, mas mesmo assim seguia sem conseguir acertar um único arremesso. E é incrível como de uma hora para outra toda aquela habilidade e capacidade tinham desaparecido completamente. No piscar de olhos ele já nem parecia o mesmo cara de antes. O cara que era capaz de chegar ali e destruir qualquer um naquele jogo e que confiava em si mesmo. Depois de perceber como estava sem saída, Rigby percebe que só tinha uma única opção: ligar pro Dom, já que ele era a única pessoa que poderia o ajudar naquele momento.
Os dois então começam um treinamento épico para tentar fazer com que o Rigby se reconectasse com o jogo e voltasse a ser o mesmo. Mas no fim, tudo parecia inútil. Ele continuava sem ser capaz de fazer uma única cesta. A gente então tem uma cena onde o Dom age de um jeito muito da hora e admirável e faz o papel de um irmão de verdade. E através disso, a gente se dá conta do quanto que família é uma coisa importante. No momento em que o Rigby estava completamente para baixo, ferrado, sem esperanças e sem um pingo de confiança sobrando, o Dom agiu de uma forma muito acolhedora e fez questão de lembrar o Rigby. É basicamente um irmão mesmo, tá ligado? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Do quão bom ele realmente era naquilo, de como já tinha visto vários arremessos dele que foram de arrepiar. E por mais que ele seguisse dizendo que a intuição dele tinha o deixado na mão, o Dom responde: "Você não vai perder, Rigby. Eu acredito em você." E essa é a minha intuição. E depois de escutar essas palavras do irmão, ele vai até lá e acerta uma cesta incrível e finalmente consegue voltar pro jogo. Perder aquela primeira aposta deixou o Rigby totalmente confuso, quebrado e se perguntando o porquê da, entre aspas, intuição dele ter o deixado na mão. Mas na verdade, nada tinha deixado ele. Só basicamente a insegurança dele batendo, tá ligado? Como todos nós temos aquela questão, cara, a gente se coloca muito pra baixo, aquilo que a gente faz muito, a gente tem uma confiança muito grande, e se aquela confiança naquilo que a gente faz muito for muito quebrada, nós ficamos, por quê? Por quê? Tá ligado? Nós sempre ficamos assim, sabe? E confiança é algo que nós humanos, nós seres existentes nessa terra, nós temos que ter mesmo de qualquer forma, porque senão, por que a gente tá vivo, tá ligado? Se a gente não tem confiança em algo, se a gente não consegue ter aquela confiança em si mesmo para executar uma tarefa ou fazer alguma coisa, sabe? Que lindo, cara! sentimento de não poder mais confiar em si mesmo, obviamente acabou sabotando e fazendo com que tudo virasse uma grande bagunça na cabeça dele. E fez cometer erros que não cometeria normalmente. Ele tinha ficado bastante perdido e tava pensando demais. Tava muito sobrecarregado com o fato de que tinha ferrado os amigos e agora precisava vencer. E não era pra menos, né? Com certeza, se eu soubesse que o meu erro iria custar $36 mil, eu também estaria desse jeito. E isso tava tirando foco. Tava o fazendo se esquecer de quem realmente era, do quão bom realmente era. E é aí que entra o Dom. Quando o Rigby estava completamente sobrecarregado e sem ser capaz de ver as coisas com clareza, de se sentir no controle de novo, o Dom foi ali e simplesmente ouviu o que ele tinha a dizer, deixou com que todo aquele peso saísse e o acolheu. E após tudo isso, ele foi lá e o aconselhou a continuar confiando em si mesmo. O aconselhou a seguir em frente, a seguir com a intuição dele, a se manter forte. E eu acho que isso sempre vai ser o mais importante em todo que conceito de família, tá ligado? Eu acho que ela te fazer se impulsionar e continuar fazendo o que tem que fazer, mesmo sem confiança nenhuma de que aquilo vai dar certo, é algo que só a família consegue te dar, tá ligado? Aquele negócio de, mano, continua, tá ligado? Porque desistir não é uma opção, mas você tem que aprender que nem tudo é sobre só ganhar, tá ligado? Isso é que é confiança de verdade na família ou qualquer coisa parecida. E quando o Rigby não conseguia mais confiar em si mesmo, ele confiou e o fez se lembrar de como ele era capaz. E às vezes a gente se sente assim como o Rigby em diversas áreas da vida, perdido, sobrecarregado e sem ser capaz de enxergar quem a gente era, ou qual era o nosso foco, quais eram os nossos sonhos, o que a gente gostava de verdade.
e era bom. E então, alguém que se importa vai lá e nos faz acordar pra vida. Pois No dia é. seguinte, o Rigby volta com a galera do parque até a lanchonete pra uma última revanche contra o Banks. E com a ajuda do Dom ali na plateia o motivando, ele consegue vencer a aposta com uma cesta extremamente épica que deixa todo mundo de queixo caído. Porém, quando ele vai lá pedir o boné de volta, acaba percebendo que tinha o perdido em outra aposta. E sendo assim, por mais que não fosse pagar os 36 mil, ainda ficaria sem o boné. Pois Mas é. a história não acaba por aí. Porque quando tudo parecia perdido, o rei do basquete apareceu de repente foda, e tá? revelou que o arremesso da aposta do boné feito lá atrás ainda estava valendo. Porque depois que a bola saiu pela janela, ela continuou quicando. E logo após ele falar isso, a bola volta pelo mesmo lugar onde tinha saído e assim se concretiza a maior cesta de tabela de todos os tempos. No fim, a intuição do Rigby nunca tinha deixado ele, mas ter o sentimento de que tinha sido abandonado por ela e perder toda a confiança fez com que ele cometesse vários erros Pois é. e se perdesse do mesmo jeito. A nossa capacidade e habilidade não abandonam a gente, mas quando a nossa confiança vai embora, isso não faz muita diferença, Pois porque é. nós mesmos acabamos abandonando e se esquecendo de tudo isso, se esquecendo de quem a gente é e do que a gente é capaz. Cara, muito maneiro isso tudo da gente pensar, tá ligado? Que a gente... Tudo que a gente faz de bem é um reflexo da nossa confiança sobre aquilo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa o like e tchau.